Fala galera, então tô aqui para comentar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo na Copa do Mundo Feminina de 2023. Sei que até esse ponto já tá todo mundo sabendo, né? Alguns já superaram porque foi ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado quinta-feira, dia 3 de agosto. A eliminação do Brasil na Copa Feminina aconteceu ontem, quarta-feira, dia 2 de agosto, então, mas eu vou comentar igual aqui, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Então, bem, vamos aos pontos, galera. Então vamos lá, sim, foi bem triste que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Feminina. Foi uma campanha muito ruim do Brasil, porque se esperava mais que alcançasse o primeiro título, mas que se também não fosse isso, que o Brasil pelo menos avançasse de fase, mas foi o contrário. O Brasil acabou sendo eliminado na fase de grupos e ao mesmo tempo que a gente fica triste com isso, a gente também fica bem revoltado, né? Porque não dá para imaginar que a seleção brasileira foi eliminada desse jeito. A seleção brasileira estreou com vitória em cima do Panamá por 4-0 e como a França tinha empatado com a Jamaica por 0-0, o Brasil ficou em primeiro lugar. Mas isso só foi descendo aos poucos até que o Brasil ficou em terceiro lugar na eliminação. Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil perdeu para a França de 2-1, fazendo com que o Brasil acho que ficasse em segundo ou terceiro lugar, enfim. E daí na última rodada, o Brasil precisava só fazer um gol na Jamaica, que já ia se classificar. Só precisava vencer a Jamaica, era basicamente empatar ou perder, era desclassificado. Agora, se o Brasil fizesse um gol, ganhasse, o Brasil avançava de fase. E não foi o que aconteceu. Foi bem triste porque o Brasil perdeu para uma seleção como a Jamaica. Bem, se a França também empatou com a Jamaica, é porque a seleção da Jamaica não é uma seleção tão fraca assim, mas o Brasil perder para a Jamaica, no caso não perdeu, mas por ter empatado foi desclassificado. A Marta foi triste porque essa foi a última Copa dela e terminou desse jeito. Sinceramente falando, galera, eu acho que essa Copa foi bem mais triste do que a Copa de 2022. Claro que foi bem triste. Antes que venham com hate pra cima de mim, deixa eu me explicar. Eu acho que foi mais triste do que os 4 minutos, porque, bem, claro que a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo foi triste, porque numa fase de eliminatória, numa fase de mata-mata, o Brasil foi eliminado daquele jeito na Copa de 2022. Faltando 4 minutos, eles conseguiram empatar. Foi para os pênaltis. E daí a gente já sabe o que aconteceu. Mas nessa Copa aqui, a craque da seleção brasileira, que era a Marta, teve um destino ruim. Porque na sua última Copa, acabou que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Então, sim, isso foi bem triste, né? A gente provavelmente vai conseguir ver a seleção brasileira na próxima Copa Feminina, que vai ser em 2027, mas não vai ter a Marta, não vai... Enfim, foi triste essa eliminação, tá? E, bem, essa Copa realmente parece que tá sendo uma Copa da Zebra, galera, porque bastante seleções boas estão sendo eliminadas, né? Estão perdendo. Por exemplo, os Estados Unidos, que inclusive é uma seleção que eu acho que eu vou torcer agora que o Brasil foi eliminado. Eles são uma seleção muito boa no Mundial Feminino. Eles têm 4 Copas, são tetracampeões mundiais, são muito bons e eles quase caíram na fase de grupos também, igual o Brasil. Porque eles caíram num grupo, eles caíram, acho que no grupo E, acho que não me lembro bem certo. Mas eles caíram no grupo junto de Holanda, Portugal e Vietnã. Eles empataram com a Holanda e com Portugal e apenas ganharam do Vietnã, ficando em segundo lugar e a Holanda em primeiro. Mas Portugal poderia ter tirado a classificação dos Estados Unidos. Se Portugal tivesse feito um gol nos Estados Unidos, poderia ter desclassificado os Estados Unidos. E eles teriam o mesmo destino da seleção brasileira, teriam caído na fase de grupos. Então, se o Brasil teve dificuldade e foi desclassificado, os Estados Unidos também teve dificuldade, né? E foi também desclassificado. E não é só isso. No grupo G, que seria o grupo da África do Sul, Itália, Suécia e Argentina, as duas seleções que a gente poderia dizer que iriam passar, que são a Itália e a Argentina, acabaram sendo desclassificados na fase de grupos. Eu não me lembro quem ficou em terceiro ou quarto lugar, mas quem passou foi a Suécia,
que a Suécia, na real, é uma seleção que esperavam que fosse passar da fase de grupos, e no fim passou, ficou em primeiro, mas a África do Sul conseguiu tirar a classificação da Itália. Então, para ver que essa Copa era a Copa da Zebra. E olha que não acabou, hein? E observação mais, no grupo H, a Alemanha foi eliminada da Copa, porque foi muito parecido com o Brasil, ganhou na primeira rodada, ganhou de 6-0 do Marrocos, só que daí na segunda rodada acabou perdendo para a Colômbia, e daí na terceira rodada acabou empatando com a Coreia do Sul, e foi muito parecido com o Brasil, porque o Brasil também ganhou, na primeira rodada ganhou de uma seleção fraca por goleada, tá? Por goleada. Na segunda rodada acabou perdendo pelo mesmo placar de 2-1, e na terceira rodada acabou empatando o jogo e no fim desclassificado, então foi muito igual entre a Alemanha e o Brasil, foi praticamente igual, né? A gente poderia dizer a eliminação, mas sinceramente foi realmente bem triste o Brasil ter sido eliminado, e sinceramente não dá para aguentar mais, porque o Brasil é sempre eliminado em alguma coisa, a seleção brasileira, seja em mundial masculino, feminino, futsal, vôlei ou outro esporte, qualquer coisa, o Brasil agora está sendo eliminado com facilidade. E principalmente no futebol masculino, que o Brasil perdeu para seleções fracas, em amistosos. Se o Brasil perdeu para seleções fracas como Marrocos e Senegal e teve dificuldade em ganhar de uma seleção fraca como Guiné, então pode esquecer, o Brasil não vai passar pelas eliminatórias e provavelmente não vai se classificar para a Copa de 2006. Mas, sinceramente, galera, é bem triste isso de o Brasil ter sido eliminada, mas perdeu muita chance de fazer gol na Jamaica. A Jamaica tem uma defesa boa, não só nas zagas, principalmente na goleira, né? A goleira da Jamaica é muito boa, tá? Gostaria de destacar isso. Só que o Brasil tava com muito mais posse de bola, poderia ter feito um gol a qualquer momento, mas não fez, galera. Principalmente no último lance, que era um escanteio. O Brasil era a única chance da classificação do Brasil e o Brasil não conseguiu, galera. A gente tende a ficar revoltado com isso, mas triste, porque o Brasil não tem nenhum título, né? Então poderia ser o primeiro da Marta, inclusive, mas foi totalmente o contrário. O Brasil poderia ter sido eliminado numa fase de mata-mata, mas não, foi totalmente o contrário. Foi eliminado na fase de grupos. Mas então, felizmente é isso, galera. Agora eu acho que eu vou torcer para os Estados Unidos ganhar essa Copa, mas eu acho que a Suécia vai dar um pouco de dificuldade para os Estados Unidos nas oitavas de final. Mas então é isso, né? Não tem muito o que fazer. O Brasil acabou sendo eliminado de uma forma ridícula, né? Vamos concordar, porque foi uma das piores campanhas. A história só se repete. Mas, enfim. Então, é isso. Queria agradecer a todos os jogadores que participaram dessa Copa, que tentaram, que jogaram, né? Tiveram ali a disposto, mas, infelizmente, não adiantou de nada, porque o Brasil foi eliminado. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Então é isso. Valeu, tchau e fui.